Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Muito bem. Eu vou trazer aqui neste vídeo o planejamento da aula de hoje. Por quê? Porque hoje eu não fiz vídeo explicativo dos conteúdos que vocês lerão e farão hoje de geografia e ciências. Eu apenas vou fazer aqui um vídeo explicando as atividades de matemática que não serão no livro didático. Mas vamos primeiro ao planejamento do dia. Vamos lá então. Olha, bom dia, turma 501. Santana do Paraíso. Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Que maravilha sempre estarmos juntos novamente, né, gente? Mesmo eu aqui em casa e vocês aí nas suas. Vamos primeiro para a matemática, ou melhor, eu vou pular matemática e vou primeiro mostrar a vocês o planejamento de ciências, ok? Então vejam só, ciências. Nós já terminamos o PET 1, né? Todas as atividades descritas lá no plano de estudo tutorado, eu creio que todos vocês estão com o PET completo, mas todo resolvido, tudo corrigido. E aguardando para que qualquer dia desses a escola entrará em contato com os pais de vocês para que eles vão até a escola entregar o PET, tá bom? E quando entregar este PET, que vocês estão com eles, cada professor estará indo lá na escola, né, em um dia agendado pela diretora, e nós faremos a correção individual dos PETs, ok? Nós faremos a correção de cada PET de cada um de vocês. Então, por estes dias, como a gente já não tem ainda o PET 2, não é que nós não temos ainda, porque na verdade o PET 1 ele abrange todo o primeiro bimestre e o primeiro bimestre ainda não terminou, ok? Então a gente vai estar utilizando muito os livros didáticos. Em ciências para hoje, eu trouxe para vocês as páginas 12 a 15. Vocês vão abrir o livro de ciências que vocês têm, chamado Buriti Mais Ciências. Vão abrir a página 12 e vocês vão encontrar lá o título Recursos Naturais. E dentro desses recursos naturais, a gente vai ver os recursos que são renováveis e os recursos que não são renováveis, ok? O que vocês vão fazer? Ler e fazer as atividades propostas das páginas. Então, nós temos na página 12 e 13, a questão 1, 2 e 3. Questões devem ser respondidas de forma completa. E não se esqueçam, para eu iniciar a frase, sempre letra maiúscula. O que eu quero que vocês façam, gente, se vocês não faziam, passam a fazer. E quem já fazia, continua. Quando as atividades vocês tiverem que copiarem no caderno, eu quero que vocês façam antes margens no caderno, tá bom? Vocês vão escrever a data, por exemplo, de hoje no caderno e transcrever, copiar do jeito que tá lá, entendeu? As questões respondendo-as. E também, gente, é viável separar uma questão da outra com régua e lápis de cor. Você vai usar a régua para fazer a margem, né, para fazer o risco, separando uma questão da outra para não ficar embolada, ok? Beleza. Aí o que acontece? Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Porque lá nas páginas 14 e 15, vocês vão ver lá alguns pequenos trechos
falando dos recursos renováveis e recursos não renováveis. Eu quero que vocês transcrevam no caderno de ciências assim. Vocês vão colocar o título: Recursos renováveis. Por exemplo, recursos renováveis. Aí, na outra linha, vocês vão escrever primeiro, vento. E vai escrever o que está sendo falado de vento. Depois, dentro de recursos renováveis, energia solar, água e vegetação. São recursos renováveis, ou seja, por exemplo, a vegetação. A vegetação, o homem chega, corta a árvore, destrói assim, a natureza, destrói no sentido de necessidade, tá bom, gente? Mas o que acontece? É possível fazer o reflorestamento, ou seja, plantar uma nova árvore onde foi tirada aquela árvore que já havia lá. Vocês entenderam o que são mais ou menos recursos renováveis? E os não renováveis, que aqueles, gente, olha, que não se renovam. Se acabarem, acabou. Então, na página 15 tem os não renováveis, que é gás natural. Você vai escrever o que está falando sobre gás natural, petróleo, outros minérios e o carvão mineral, ok? Então, vamos lá. Páginas 14 e 15, vocês vão resolver no caderno de vocês. E as páginas 12 e 13, as questões 1, 2 e 3 no próprio livro. Agora nós temos aqui geografia. Vocês pegarão o livro de vocês, geografia, abrirão a página 23, que vai estar falando sobre movimentos migratórios, tá bom? Movimentos migratórios. E dentro de movimentos migratórios, nós iremos falar sobre migrações internas no Brasil. O que é migração interna no Brasil? Se é interno, é dentro do Brasil. É como se fosse, por exemplo, eu, que moro, por exemplo, em Ipatinga e querer mudar para o sul do Brasil em busca de uma qualidade de vida melhor, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então eu saí de Ipatinga e fui para o sul do Brasil, Santa Catarina, por exemplo. Ou seja, eu não saí do Brasil, eu não fui para outro país. Eu saí de um lugar de dentro do Brasil para um outro lugar no Brasil. Então isso que é migrações internas, ok? No Brasil. É o que vocês farão. Um momento aqui. Ok? Isso que são migrações internas no Brasil. Vocês vão ler os textos com muita atenção para compreendê-los e depois fazer as atividades propostas nas páginas. Eu tenho lá o seguinte: a página 24 tem a questão número 3, a página 25 tem a questão número 4 e a página 27 as questões 5, 6, 7 e 8, ok? Então, que Deus abençoe vocês para essa questão. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu acho que eu errei. Errei não, é que eu esqueci de apagar isso aqui, que eu aproveitei o planejamento de ontem. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Agora vamos voltar lá para a matemática. A matemática, gente, eu estou trazendo para vocês uma atividade em folha à parte, ou avulsa, que a gente fala, tanto faz. Quem não puder imprimir, preste atenção. Eu não quero que seu pai, sua mãe, o responsável, ou você, não quero que vocês saiam de suas casas para tentar imprimir a atividade em algum lugar. Não, não quero que ninguém saia de casa, tá bom? Então vejam só, às vezes o aluno, tem a impressora em casa, por isso que ele consegue imprimir. Ou então a papelaria é muito pertinho mesmo da casa dele. Mas o que acontece? Quem não puder imprimir, não tem problema, porque não é obrigado. Mas
terá que escrever todas as atividades de matemática que estão lá na folha, no caderno de matemática. É para copiar o que? A pergunta e a resposta, e sempre separando uma questão da outra, usando régua para fazer o traço, ok? Então vejam só, eu trouxe para vocês algumas atividades complementares de revisão do que nós já estudamos até hoje. O tema é Sistema de Numeração Decimal, e adição e subtração, e também multiplicação. Olha só, quem não puder imprimir as folhas das atividades deverá responder todas elas no caderno de matemática, com perguntas e respostas, não apenas respostas. Mas antes de responder, você deverá fazer margens no caderno. O tanto de folhas que você for utilizar, você faz as margens, tá bom? Escreva a data de hoje e vai então transcrever as questões, respondendo-as, ok? E é o que eu já falei, é interessante, é importante, é viável separar uma questão da outra com régua e lápis de cor. Isso chama-se organização estética, ok? Agora eu vou levar vocês à atividade de matemática que eu trouxe. Olha só que interessante. Aqui nós temos os temas e conteúdos propostos, ok? Ó, sistema de numeração decimal, nós vamos estudar os números naturais, ordens e classes, arredondamentos, números ordinais e estatística. E adição e subtração com números naturais, nós vamos ver adição e subtração, operações, problemas, tá bom? As operações inversas, cálculo mental, situações, problemas. Multiplicação com números naturais, operações e situações, problemas, cálculo mental. Você vai perceber que cada questão, por exemplo, uma estão com letra, com formato de letra diferente das outras. Por quê? Porque eu copiei da internet, do Google, e fiz as adaptações de acordo com o que nós já estudamos, ok? Mas o que acontece? Quando a gente copia uma atividade lá da internet, eu tenho que colocar o link de onde eu acessei a atividade. Então você vai perceber que toda atividade, abaixo dela tem um link, o qual eu usei para acessar essas atividades para vocês hoje. Então nós temos aí, olha, a questão número 1. Eu vou tentar fazer aqui uma questão de cada para vocês entenderem, tá bom? Ó, essa aqui, número 1. Na escola de Anderson, 30 alunos participaram de uma gincana. Escreva por extensa a colocação desses participantes. Se é colocação, eu estou trabalhando aqui com números ordinais. Olha só, a Rafaela está falando que ela ficou no primeiro. Olha. Quando tem, por exemplo, qualquer algarismo numeral, 3, aqui é o numeral 3, cardinal. Mas se eu coloco uma bolinha, pode ser só a bolinha e um tracinho embaixo. Aí já é numeral ordinal, é terceiro, ok? Então vamos lá, Rafaela ficou o quê? Na gincana, primeiro lugar. Então vamos lá, escreve por extensa a colocação desse participante. Rafaela, primeiro lugar. Entendeu o que é para fazer? Beleza. Agora questão número 2 aqui, ó. Questão número 2. Observe os números abaixo e responda. Então o que nós temos? Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 reticências. Por que deu reticências? Porque, gente, o meu conjunto de números naturais, ele é infinito. É um conjunto infinito, ou seja, não possui fim, ok? Então, vamos lá, letra A. Eu vou fazer uma de cada. Essa sequência numérica é finita ou infinita? E explique a sua resposta. Eu nem vou responder, porque eu já acabei falando quando eu li aqui em cima, não é isso? Vamos lá, então, para a questão número 2. Número 3, né? Ó, a questão número 3, nós temos aqui 4 situações probleminhas.
Vocês vão ler cada uma delas e fazerem. Ou seja, quem imprimir a atividade vai fazer os cálculos nestes espaços aqui em branco, tá bom? Agora, aquele que não puder imprimir vai ter que fazer o quê? Escrever questão 3 no caderno e escrever o problema para depois responder, ok? Questão 4. Aqui nós estamos trabalhando com sistema de numeração, com sistema de numeração decimal, ordens e classes. Então veja só, observe o número que indica o preço deste automóvel. O número está aqui, ó, R$ 48.990. Esse é o valor deste automóvel. Aí está querendo a letra A, olha. Quantas ordens tem esse número? Lembrando que ordens é o quê? Quando eu falo quantas ordens, eu quero saber quantos algarismos, tá bom, gente? Cada ordem equivale a um algarismo, ok? Então nós temos a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Beleza, letra B. Quantas classes tem? Lembrando, gente, que olha para vocês verem, ó. As classes a gente conta de 3 em 3 ordens ou de 3 em 3 algarismos. Por exemplo, nós temos aqui a classe das unidades simples, que é composta, olha, por 3 ordens, de 3 em 3. E aqui nós temos a segunda classe, que é a classe das unidades de milhares, que é composta também, ó, por 3 algarismos ou 3 ordens. Então preste atenção nesse número aqui. Quantas classes que ele tem? Aí você vai responder todas essas questões referentes a esse número aqui. Vamos lá. Escreva com algarismo um número formado por. Vamos lá, eu vou fazer a letra A. 7 dezenas e 6 unidades. O que é isso aqui, ó? 7 dezenas. Pera aí, deixa eu apagar e fazer um negócio para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar aqui, ó, unidade, dezena. Ele está falando que é 7 dezenas. Eu vou colocar o 7 aqui na dezena. E 6 unidades. 6 debaixo do U de unidade. Então, que número é esse? 76. Vocês vão fazer com a letra até a letra F, ok? Depois, observe o ábaco e responde as perguntas abaixo. Ábaco é esse material concreto que nós temos aqui, ó. Aqui é unidade, aqui é dezena, centena e unidade de milhar, tá bom, gente? Quantas unidades que eu tenho aqui? Olha, 1, 2, que eu vou contar as bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 3. Aí você vai completar o resto para responder a letra A e a letra B. Depois, em qual das alternativas abaixo, o número 4 representa 400 mil? O que é 400 mil? Você vai ter que escrever com algarismo para saber onde o 4, o algarismo 4, representa 400 mil, ok? Depois, olha, qual é o maior número que podemos... qual é o maior número que podemos usando os algarismos 6, 2, 4, 3, 1, sem repetir? Beleza. Aqui, com certeza, faltou uma palavra. Olha, qual o maior número que podemos formar, tá, gente? Qual é o maior número que podemos formar usando os algarismos 6, 2, 4, 3, 1, sem repeti-los? Então, nós vamos formar um número com... Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Vocês irão formar um número com 5 algarismos. E tem que ser o maior possível, sem repetir um desses algarismos, ok? E depois você vai marcar com x a alternativa que você achou, tá bom? Questão 5, nós temos aqui a questão de estatística, tá, gente? Quando eu falo de estatística, eu logo lembro de gráficos e tabelas, tá bom? Olha, 4 amigos trocam muitos e-mails. Veja a quantidade de e-mails que cada um enviou nas férias passadas e complete o gráfico de colunas duplas com esses dados. O que é coluna dupla?
que cada, por exemplo, eu vou colocar aqui, não, beleza, não vão aqui na tabela. Eu tenho aqui na tabela 3 colunas, 1, 2, 3. Primeira coluna são os nomes dos amigos. Na segunda coluna, eu tenho mês de dezembro com a quantidade de e-mails que cada um deles se mandaram. E no mês de janeiro, eu tenho também aqui a quantidade de e-mails. E aqui ao lado, eu tenho o gráfico. Nessa linha que está em pé aqui, ó, vertical, nós temos aí de 0 a 60, que refere-se à quantidade de e-mails, tá bom? E-mails das férias. E nessa linha deitada aqui, olha, que é a linha horizontal, eu tenho o quê? As minhas colunas. Eu tenho 1, 2 colunas. Por isso que aqui falou, olha, coluna dupla. Você vê que cada um tem o quê? 2 colunas. A coluna preta refere-se ao mês de dezembro e a coluna branca ao mês de janeiro. Então vamos lá. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Beleza. Vamos ver aqui essa primeira coluna aqui, ó. Vamos analisar a coluna preta. Olha onde ela parou, olha. A coluna preta parou no 40. Vamos pôr aqui, ó, 40. E a branca também no 40. Aí você vai ver o seguinte, lá na tabela, qual amigo que enviou tanto no mês de dezembro quanto no mês de janeiro 40 e-mails. Você vai vir aqui e vai perceber que foi quem, hein? Dá para realçar, não? Dá não. Tá bom, mas você vai perceber que foi quem? A Maria, né? Olha, a Maria aqui, ó, 40, 40. Ela mandou 40 e-mails em dezembro e 40 e-mails em janeiro. Você vai vir aqui embaixo da coluna e vai escrever o nome de Maria, ok? Maria. Aí vocês irão analisar os demais, as demais colunas, tá bom? E preencher com um desses nomes aqui. Entenderam? Questão 6. Olha que maravilha. Eu trouxe um desafio para vocês de uma trilha. Vocês irão aqui, ó, percorrer a trilha resolvendo os fatos das 4 operações. Vou fazer a primeira aqui para vocês entenderem. Olha só. A seta está começando aqui. Quer dizer que você tem que começar aqui? Então vamos lá. 7 vezes 4 é quanto? Muito bem. 28. Agora a gente dá continuidade. 28 mais 4 é quanto? Isso mesmo, 32. Vou parar por aqui, que agora vocês têm que descobrir o segredo para chegarem ao final aqui da trilha, beleza? Questão 7. Eu trouxe aí para vocês, olha, 1, 2, 3 probleminhas. Olha que deixa eu só ler aqui, ó. Na estante de Renato havia 60 livros. Na estante do Renato, olha para você ver que é estante, havia 60 livros. Ontem ele colocou 4 livros novos em cada uma das 8 prateleiras. Então vem cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prateleiras. E ele colocou 4 livros. Vou pôr aqui, ó, 4 livros aqui, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Beleza. Quantos livros há agora na estante? Então vejam só, você vai fazer isso aqui primeiro, olha. Então aqui está falando que ele colocou ontem 4 livros em cada uma das 8 prateleiras. Então eu posso multiplicar 4 por 8. Você vai achar qual o resultado. Aí você vai saber, um momento. Aí você vai saber quantos livros que ele colocou ontem ao todo. E vai somar com a quantidade de livros que ele já tinha. Vocês, ok? Então vocês vão fazer o cálculo, colocar a resposta. Ou aqui para quem conseguir imprimir, mas não é obrigado.
ou no caderno, tá bom? Lembrando que no caderno é para copiar a questão 7, escrever o que está escrito aqui e fazer os cálculos. E assim vocês vão fazer a 2 e a 3, beleza? E aqui temos um versículo da Bíblia para a gente meditar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Até mais.